Olá, pessoal! Vamos aí para mais uma aula de ciências, né? Hoje o nosso tema são as bactérias, as cianobactérias e as árqueas. Vamos lá saber quem são esses seres aí do nosso planeta. Tá que quase ele não passa, né? Tava pensando demais para passar. Então vamos lá. Bactérias, cianobactérias e árqueas pertencem ao reino Monera, né? Que é o reino lá dos seres procariontes. Só lembrando, os seres procariontes são aqueles que não possuem membrana nuclear. O material genético vai ser ali disperso mais ou menos na região central do citoplasma dessa célula. Então, seres procarióticos não possuem núcleo. E aí, nós vimos na aula anterior que existe uma nova classificação, né, que fica acima de reino, que é o domínio. Aí nós temos para o reino Monera dois domínios: o domínio bactéria, onde estão incluídas as bactérias comuns e as cianobactérias, que são aquelas que vão fazer a fotossíntese, e nós temos o domínio árquea, onde estão as árqueas ou arqueobactérias, tá? Vamos ver agora cada um desses domínios separadamente, tá bom? Começando pelo domínio bactéria. As bactérias, elas podem se apresentar de diferentes formas conforme os seus hábitos, né? Nós vamos ter as bactérias patogênicas, que são aquelas que causam doenças tanto em animais quanto em vegetais, tá? Nós vamos ter bactérias patogênicas que vão causar muitas doenças nos seres humanos, né? Às vezes doenças graves que podem levar à morte. Então, elas podem ser bem perigosas. Nós vamos ter as bactérias decompositoras que estão participando aí da reciclagem de matéria orgânica do nosso planeta, né? Qualquer matéria orgânica que esteja ali no solo vai sofrer a ação dessas bactérias. Essas bactérias transformam, né, essa matéria orgânica em compostos químicos que ficam ali disponíveis no solo, para as plantas, principalmente, né? Nós vamos ter as bactérias fixadoras. As bactérias fixadoras, elas participam dos ciclos da matéria, ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio, principalmente, né? Vamos ter lá várias bactérias fixadoras de nitrogênio no solo, nós já estudamos isso também. E nós vamos ter as bactérias simbiontes. As bactérias simbiontes, elas vão viver principalmente no trato digestivo de alguns animais, dos herbívoros, nosso, né? Nós temos várias bactérias vivendo lá nos nossos intestinos e elas não estão nos causando nenhum tipo de doença, muito pelo contrário. No nosso corpo, elas encontram abrigo e alimento, né? Lá no sistema digestório. E elas vão produzir para a gente vitamina K, né? Uma vitamina super importante para a coagulação do nosso sangue. Vitaminas do complexo B também, elas produzem também vitaminas super importantes para o bom funcionamento do nosso corpo e elas acabam nos protegendo contra bactérias patogênicas, né? Então, nós temos aqui vários tipos de bactérias, né? Cada uma com o seu hábito de vida, lá no domínio bactéria. Morfologia dessas bactérias, como é o jeitão delas? Aqui nesse desenho amarelinho nós temos, né, a morfologia de uma bactéria comum. Ela pode ter vários formatos, tá, pessoal? Essa bactéria amarelinha aqui vai ter esse formato aqui de bastão, que a gente chama bastonete, mas nós temos bactérias com outros formatos, ó, redondinha. Essa daqui a gente chama de cocos. Né? E aqui nós temos um formato de espiral que a gente chama de espirilo. Né? Então, as bactérias podem se apresentar em vários formatos, dependendo, né, do seu grupo e da sua espécie. Vamos lá aqui, né? A gente pega uma bactéria do tipo bastão para a gente ver como é que elas são, tá? Todas vão ter essas características aqui.
Elas podem apresentar essas estruturas aqui na parede celular, né, que são cílios, e podem apresentar também o rabinho aqui, que a gente chama de flagelo. Pode ser mais de um flagelo, tá? Essas estruturas, cílios e flagelos, elas utilizam para se locomover no ambiente. Isso mesmo, as bactérias elas não são paradonas, não, elas se movimentam ali no ambiente em busca principalmente de alimento. Aí, como barreira de proteção, essa parte amarela aqui é a parede celular. A parede celular das bactérias é composta por uma substância que a gente chama de peptídeo glicano, tá? Então, essa é a composição química da parede celular das bactérias. Mais para dentro, eu vou ter membrana plasmática, que ela é bem fininha, que está representado por essa parte azul aqui, né? Mas a membrana ela envolve toda a bactéria também e fica abaixo da parede celular. Essa membrana plasmática, ela é semelhante à membrana das células eucarióticas, que são as células dos animais e dos vegetais, por exemplo, né? Ela vai controlar o que entra e o que sai dessa célula. Então, ela funciona como se fosse o porteiro, né? Só passa por ela o que tem que entrar ou o que tem que sair. O que não tem que entrar, o que não tem que sair, não passa por ela. Então, isso a gente chama de permeabilidade seletiva. Ela seleciona tudo que entra e o que sai dessa célula. Do lado de dentro, essa parte verde aqui é o citoplasma, é um material gelatinoso e nele vão estar mergulhados o material genético, né, o DNA das bactérias, que é esse aqui, ó. Ela vai estar disperso lá, ele vai estar disperso mais ou menos na região central desse citoplasma. E essas bolinhas que aparecem aqui são as únicas organelas que as bactérias possuem, que são os ribossomos. Os ribossomos são responsáveis por produzir proteínas para essa bactéria, tá bom? Então, é assim a morfologia de uma bactéria. Características quanto à sua nutrição, né? Eu vou ter as bactérias heterótrofas, que vão se alimentar ali da matéria orgânica, participando da reciclagem de nutrientes diretamente, né? Então ela não produz o seu próprio alimento, ela tem que procurar o seu alimento ali ao redor dela. Eu vou ter as autótrofas. As autótrofas podem ser de dois tipos, as fotossintetizantes e as quimiosintetizantes. As fotossintetizantes vão utilizar ali a energia luminosa, né, do sol, principalmente, para fazer a fotossíntese. Então, quem são as bactérias autótrofas? São as cianobactérias. Elas vão captar a energia solar por meio de uma molécula que a gente chama de clorofila, né? E através disso ela vai sintetizar açúcares. Os açúcares que as cianobactérias sintetizam são o seu alimento, que ela usa para produzir sua energia, e também o gás oxigênio. O gás oxigênio ela libera para a atmosfera, né? Então, as cianobactérias, juntamente com as algas, vão liberar grandes quantidades de oxigênio para a atmosfera e é esse oxigênio que a gente respira. Já as autótrofas quimiosintetizantes, elas são chamadas de fixadoras, né? O que é uma bactéria fixadora? Ela vai pegar uma substância inorgânica do meio e vai transformar numa substância orgânica que ela vai fixar nos seus tecidos, né? Isso é importante para o meio ambiente, por quê? Porque ela vai transformar algumas substâncias inorgânicas que são importantes para os seres vivos. Os seres vivos não são capazes de incorporar essas substâncias inorgânicas diretamente. Elas têm que passar por uma transformação que as bactérias quimiosintetizantes fazem para poder então absorver os produtos finais. Isso acontece lá no ciclo do nitrogênio, que a gente já estudou, né? Eu vou ter bactérias fixadoras de nitrogênio no solo que vão transformar o nitrogênio atmosférico em um composto que a planta possa absorver para ela obter o nitrogênio de que ela precisa, né? Então são bactérias super importantes também para a vida de todos os seres vivos.
Reprodução das bactérias. As bactérias se reproduzem principalmente assexuadamente, que é esse aqui, ó. Aqui nessa primeira ilustração a gente vê a reprodução assexuada das bactérias. A gente já estudou que reprodução assexuada não existe a mistura de material genético de dois indivíduos diferentes. Um indivíduo sozinho, ele vai conseguir se reproduzir. Esse tipo de reprodução aqui a gente chama de divisão binária, tá? Em que a bactéria vai duplicar tudo que tem no seu interior, aqui ó, ela duplicou o material genético que tinha dentro dela, e depois ela se divide ao meio, né? Começa a surgir aqui uma paredezinha no meio dessas duas células recém-formadas, e aí no final ela se divide ao meio, né? Então, isso é a reprodução assexuada. Nesse caso aqui, uma é clone da outra, porque o material genético aqui foi duplicado e é exatamente o mesmo. Eu não tenho variabilidade genética aqui. E o que não é muito interessante para as espécies, para nenhuma das espécies que existe no nosso planeta, porque a falta de variabilidade genética pode levar os indivíduos à extinção. E é por isso que, de vez em quando, as bactérias fazem um tipo de reprodução sexuada, né, em que elas trocam de material genético. Como é que acontece? Eu vou ter um tipo de bactéria que vai ter um segundo tipo de material genético, que é esse redondinho aqui. Né? Esse material genético específico, que a gente chama de plasmídio, ele será duplicado. E aí a sua cópia será enviada para uma bactéria que não tem o plasmídio. E aí, uma vez esse material genético enviado aqui para essa outra bactéria, vai aumentar a variabilidade genética dela. Ela vai ter dois tipos de material genético. E a partir daqui, quando ela fizer divisão binária, ela produzirá bactérias diferentes dessa daqui que não tem o plasmídio mais. Então, é dessa forma que as bactérias aumentam a sua variabilidade genética, elas doam material genético, né? Elas trocam material genético entre si para justamente evitar a extinção, o processo de extinção e aumentar a variabilidade genética da espécie, tá? Beleza, vamos lá falar agora do domínio Archaea. As árqueas, elas são chamadas também, algumas delas, de extremófilas, porque elas conseguem sobreviver em ambientes extremos do nosso planeta. Aqui nós temos um lago bem conhecido, bem famoso, que fica no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, né? Esse lago aqui, bonito, né? Azul, dá vontade de mergulhar, mas se você cair aqui, você vai morrer, porque esse lago tem águas super ácidas e super quentes, então ninguém sobreviveria aqui. Mas tem um ser vivo que consegue sobreviver aqui, são árqueas extremófilas, que conseguem sobreviver em ambientes muito quentes, muito ácidos, ou com pouco ou nenhum oxigênio, como aqui em regiões pantanosas. Aqui a gente tem um pântano. E aqui, geralmente nessas regiões pantanosas tem um cheiro de ovo podre, né? Mas é por causa das bactérias metanogênicas que vivem aqui nesse local. Elas geram gás metano, que elas vão se alimentando da matéria orgânica que tem disponível aqui. E um dos produtos desse metabolismo delas é o gás metano. E aí por isso que tem um cheirinho meio estranho, né? E também nós temos aquelas que conseguem sobreviver em ambientes com altas concentrações de sais. Aqui a gente vê uma salina, né, de onde é retirado o sal, né, que a gente consome lá na nossa cozinha e tal. Essa pigmentação aqui rosa é por conta das bactérias que vivem aqui nesses locais. Esses ambientes com altas concentrações de sais também dificulta a sobrevivência de espécies. Só as árqueas conseguem sobreviver nesses locais. Outro exemplo é o Mar Morto, né? O Mar Morto tem altas concentrações de sais, então lá eu vou encontrar árqueas também.
Características das arqueias, elas são bem parecidas com as bactérias, né? Com o domínio bactéria na sua morfologia. Na reprodução também é igual, ocorre de maneira igual. Mas ela foi feita uma análise genética, né, das árqueas e descobriram que elas são mais parecidas geneticamente com os seres eucariontes, com os eucariotos. Os organismos eucariontes são aqueles que têm núcleo, né? Apesar das árqueas não terem núcleo, mas a análise do material genético mostrou maiores semelhanças entre elas e os organismos eucariontes, tá bom? O que diferencia as bactérias e as árqueas é a constituição da parede celular. Eu comentei lá com vocês, quando eu estava falando de bactéria, que a parede celular das bactérias é formada de peptídeo glicano. No caso das árqueas, são várias composições químicas diferentes que a gente encontra, menos o peptídeo glicano. Tá? Então, é uma das diferenças também entre bactérias e árqueas. E as árqueas, né, como a gente viu nas fotos anteriores, conseguem sobreviver em ambientes extremos, onde nenhum outro tipo de organismo consegue, elas conseguem. Elas são classificadas em 3 grupos: as termoacidófilas, que conseguem sobreviver em locais muito ácidos e muito quentes, né? A temperatura desses locais varia de 65 a 150 graus Celsius, então quente pra caramba, né? Temos as metanogênicas, que a gente encontra nos pântanos, no tubo digestório de alguns herbívoros, nas estações de tratamento de esgoto, como elas transformam a matéria, né, inorgânica em orgânica para poder se alimentar. Elas geram gás metano, e esse gás metano tem aquele cheiro de ovo podre, né, que a gente sente no esgoto, que a gente sente nos pântanos e nos puns dos herbívoros. E nós temos as halófilas, que vivem em ambientes com concentrações extremas de sais, né, como nas salinas e no Mar Morto, tá bom, pessoal? Então era isso, muito obrigada, né, pela sua atenção. Ativa aí o sininho, deixa o seu like e até a próxima aula. Abraço!